Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. E é sempre muito bom estarmos juntos, orando em prol do bem e do bom. Esse trabalho que fazemos diariamente nos conecta, faz com que formemos aquela grande corrente energética em prol do bem, faz com que nos conectemos com o nosso Pai Divino, o princípio sagrado. E isso faz muita diferença, nos ajuda, nos dá lucidez, a boa espiritualidade nos mostra, recebemos melhores informações porque nós estamos mais conectados e assim podemos aprender, evoluir e ajudar os nossos irmãos. E seguindo aquilo que o nosso Pai sempre falou pra gente, né? Sempre nos ensinou através dos profetas. É irmão ajudando irmão em nome dele. Então, com a grandeza que cada um possui, vamos deixar de lado os nossos probleminhas, que todos nós temos tantos problemas, né? Vamos deixar de lado esses problemas. Vamos nos conectar com a nossa intimidade, o nosso Pai Divino. Vamos relaxar, vamos fazer aquele exercício de respiração, puxando profundamente, soltando lentamente, e assim vamos todos fazer parte daquela comunitária fraternidade do bem e do bom. Vamos também nos conectando aos espíritos cristificados, aqueles que já se fizeram, já conseguiram se livrar, entre aspas, do medo, das angústias, das raivas, aqueles que já vivem as leis de Deus em sua integralidade, aqueles que já estão vibrando igual ao Pai e que lentamente estão retornando ao seio divino. Então vamos todos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, espíritos que já não ficam mais nas humanidades, eles vivem entre mundos e encarnam em alguma humanidade quando necessário. E vamos nos ligar agora em todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom, aqui os nossos irmãos que trabalham nas mais diversas esferas do nosso planeta. Então, em todas as faixas que ajudam as pessoas, que ajudam os espíritos. Então, nos ligamos aos pretos velhos, índios, hindus e caboclos, nos ligamos aos médicos, às socorristas, à mensageria divina, nos ligamos aos nossos anjos da guarda, mestres, mentores, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada.
a primeira oração que o Zé Carlos vai fazer hoje é o Reino de Deus. É uma oração pequena, mas que é imensa em conhecimentos. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos estudando, a primeira parte do trabalho é sempre um estudo doutrinário, né? E eu estou fazendo uma sequência da Suprema Lembrança Crística, que é o capítulo 17 do Evangelho Eterno. Ele começa na página 118 e nós estamos na página 122. Hoje nós vamos falar sobre o item 22 e 23. Então começamos na página 122 e vamos terminar na 123, tá? E como eu já disse outras vezes, é um material muito importante. Realmente é um Cristo falando pra gente, colocando as verdades, claro que é sempre com base na verdade, no amor, na virtude, né? Mas ele vai colocando de uma forma para que a gente desabroche, para que a gente entenda e mude algumas posturas, conhecimentos. Eles nos mostram um caminho de evolução. Claro que o caminho da evolução é lento, é íntimo, é gradual. E cada um está num patamar. E nem todos, não é porque eu estou num patamar de conhecimento X, de amorosidade, que eu estou de tecnologia. Porque a gente não pode esquecer que quando a gente desabrochar tudo, claro que as coisas importantes é o amor, a verdade, a virtude, a moral, a vivência dos 10 mandamentos, com todo o respeito que tem a todos os irmãos e ao Pai, né? Mas a gente não desabrocha, não evolui se a gente não conhecer toda a ciência, se a gente não conhecer toda a tecnologia, se a gente não saber como cada filho de Deus pensa, como cada filho de Deus evolui, né? Então, e isso e muito mais, eu só estou falando algumas coisas que são mais palpáveis para nós, né? Então, é um absurdo assim dizer que Deus não quer que a gente saiba as coisas, não. Deus quer que a gente saiba tudo, porque é ciência. E toda a ciência é Deus. A gente tem de aprender como Ele faz as coisas. Quando a gente quer voltar a ser Deus em Deus, a gente tem de aprender a fazer tudo. Hoje nós já conhecemos muito bem como é a nossa formação, como é toda evolução que tem lacunas, mas a gente já conhece muito da evolução dos animais, da nossa evolução, como nós somos formados fisicamente dentro da barriga da mãe, o tipo de alimentação, o crescimento, né? Claro que nós não sabemos como se gruda um espírito, claro que nós não sabemos como é a emanação de um espírito, né? Mas nós sabemos como foi formado o nosso universo, como foi formado o nosso planeta. Claro que essa humanidade ainda não entende que uma força em cima de tudo, Deus e os Cristos formam. A gente sabe que o Cristo formador do nosso planeta foi Jesus. Ele é o Cristo construtor, né? Que jogou todas as energias ali junto com outros espíritos cristificados, né? E foi toda a formação do sistema solar. Então isso é importante. Então quando a gente conhece e vai evoluindo, o homem vai evoluindo, vai aprendendo, vai recebendo medicamentos, vai recebendo tudo aquilo que ele tem para melhor evolução. Vai entendendo que aquela planta serve para isso, que a outra serve para aquilo, que tudo isso
vai nos ajudar. Ajuda um animal, ajuda a gente, né? Então, curar e assim por diante. Então, nós evoluímos bem nessa parte tecnológica, evoluímos bem mesmo, principalmente nos últimos 2 séculos, né? Houve uma evolução muito grande. Não sei por que foi logo depois que Kardec veio, né, que começou a ter a comunicação entre os planos, as coisas se abriram. Porque quando a espiritualidade ela atua, a população evolui. O grande problema da nossa humanidade foi porque quando Jesus saiu, ele saiu da carne, mas deixou toda a comunicação aberta. E começou a ter um show de mediunidades para lá, para cá, não para fazer milagre, para andar em cima da água. Isso Jesus fez para chamar atenção, para as pessoas perceberem. Mas depois disso, começou a ter a comunicação de verdade, de advertir, de ilustrar, de consolar. E tudo isso foi indo a passos largos, começou a atingir muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram importantes até para o império, começaram a entender isso. De repente eles começaram a ver que estavam perdendo o poder, porque quando você sabe que você tem Deus dentro de você, que você é um deusinho em potencial, e que você não tem medo porque você sabe que a vida é eterna, né? Você desencarna, mas teu espírito jamais morre, porque é o predicado divino. Você enxerga o mundo de uma maneira diferente. E aí eles acharam que tinham de mudar isso e cortaram. E queimaram muitas pessoas e perseguiram os médiuns, os videntes, né? E virou aquele culto exterior que a gente conhece. Quando isso aconteceu, a comunicação ficou barrada, né, a poucas pessoas em alguns pontos do planeta. A Idade Média foi de treva, de sofrimento, de pestes, né? E a hora que começou a se abrir e perder essa força, infelizmente muitos se transformaram em extremamente materialistas, não acreditando em nada, e outros começaram a acreditar. E foi crescendo. Foi dando todas as oportunidades que aconteceram, a espiritualidade preparou até vir Kardec. Kardec veio, recebeu todas aquelas informações, né? E as coisas começaram a crescer. Conhecimentos, máquina a vapor, e aí vai, né? Coisas para facilitar a nossa vida, para nós nos preocuparmos mais com as relações interpessoais, com os nossos conhecimentos, o nosso estudo, para facilitar a nossa vida, para facilitar, para abrir caminho para a gente trabalhar espiritualmente, na carne com consciência. Mas o que aconteceu? Nós ficamos materialistas, né? No lugar os benésteres que chegaram, eu queria ter com mais luxo, eu quero ter com mais brilho, eu adoro brilho, né? Diga-se de passagem, mas a gente quer ter todas essas, tudo último modelo, a gente trabalha para conseguir coisas, e na realidade a gente precisa ter todas essas coisas que nos deram, foi para a gente ter mais tempo para estudar, para meditar, para se ligar com a espiritualidade, né? Nos deram a energia elétrica, que facilitou muito, a gente não fica limitado só ao tempo do sol. Nos deram caminhos, nos deram a internet. Tudo isso que foi crescendo foi para evoluir. Está sendo usado, a grande maioria, de maneira errada? Tá. Mas também está sendo usado, olha quanta facilidade a gente tem hoje com isso. Então toda essa tecnologia veio para ajudar. Todo conhecimento, para aumentar a nossa capacidade, o nosso tempo de vida na carne, né? Alguns medicamentos, as pessoas morriam por uma febre, por um dente inflamado.
Hoje nós temos medicamentos, nós temos profissionais da saúde específicos para ajudar. Então, tudo isso, ainda a nossa vida é bastante limitada. Nós vamos ter uma vida muito mais aberta, nós vamos chegar, né? Diz que o nosso corpo, claro que quando a gente se alimentar melhor e já em outros tipos de medicamentos existirem, nós vamos viver muito bem em 140 anos. Para quê? Para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente aproveitar o máximo de conhecimento e desabrochamento das latentes virtudes, né? Não para acumular dinheiro, não para acumular riquezas, não para acumular poder. Essas coisas da matéria a gente realmente tem de extirpar, a gente tem de trabalhar, tem de ter uma vida digna, ninguém está dizendo que não, muito pelo contrário, é importantíssimo. Isso faz bem para a saúde, faz bem para a autoestima, saber que é uma pessoa que é produtiva para todos, né? Pessoas que trabalham a vida inteira, depois vão descansar, vão aproveitar aquilo que fizeram e aproveitam de uma maneira digna. Então tudo isso é importantíssimo. Mas a gente não pode se deixar levar pelo excesso de materialismo, que é isso que tem acontecido muito no nosso planeta, infelizmente. Excesso de materialismo. Tudo isso que a gente recebeu, esses presentes divinos, porque tudo vem da boa espiritualidade. Todos os cientistas que chegam aqui, todos os médicos, eles são preparados lá para vir, para trazer as coisas. Einstein foi assim. Poxa vida, Oswaldo Cruz, que trouxe vacinas que facilitou e melhorou tanto a nossa vida. Então, não podemos esquecer que essas coisas vêm de Deus. Claro que também nós temos de passar por necessidades, como passamos por essa pandemia. Nós fizemos por merecer, a humanidade fez por merecer. Mas nós não temos de ficar com raiva, nada. Temos de lutar, nos cuidar e fazer o melhor. É assim que funciona. É assim que nós temos de pensar. E não esquecer que temos o livre-arbítrio. Podemos querer ou não querer determinadas coisas. E aí nós respondemos por isso, pelo sim e pelo não. Né? Ninguém aqui é para julgar ninguém. A justiça divina faz isso com clareza e com grandeza. Nós seremos extremamente relativos. Bom, então graças a Deus, a tecnologia, estamos todos juntos aqui orando, juntos, agradecendo muito a tudo aquilo que nos passaram e nos ensinaram. Então, vamos lá no item 22. Suprema lembrança. Tu viverás indagando, por muito tempo ainda, mais fora do que dentro de ti mesmo. Porém, a justiça divina sondará eternamente a tua consciência, porque jamais poderás encontrar fora aquilo que ela, somente ela, tem para dar. Deus te fez, lembra-te, para seres um verbo, seu na ordem divina, e não um eterno peregrino da ignorância e do sofrimento. Né? Então é muito importante isso. Nós temos de procurar dentro, né? Como a gente faz todo dia na nossa oração. A gente procura Deus dentro de nós. E o autoconhecimento faz essa diferença. Né? Saber se a gente está certo, se a gente está errado. Né? É nós que temos de saber com base nas leis de Deus. Né? E a justiça divina, que aqui olha tudo, ela está sempre vendo o nosso mental. Ah, mas como ela vai ver a nossa consciência? Fácil, pela nossa vibração. Né? Ela não está vendo se eu estou xingando fulano ou ciclano, mas ela está vendo que eu estou fora de harmonia se eu estou xingando ou se eu estou com raiva de alguém. Isso é importante a gente entender. Né? Nós somos os juízes em causa própria. Se a gente fazer o mal, a gente pode enganar toda a humanidade, mas a gente jamais engana a justiça divina. Ela vai saber o que a gente está fazendo
e nós vamos receber a justa paga, tá? Isso é o normal. E o que ela espera de nós, o que Deus espera de nós é a nossa evolução. Ele não quer que a gente seja um eterno peregrino aqui na Terra, né? Encarna, sofre, aprende um pouquinho, vai embora, sai um pouquinho melhor, volta, faz um monte de caca aqui na Terra de novo, volta, aí tem de ressarcir tudo. Ele quer que a gente evolua, que a gente vai lutando, vai melhorando, vai se lapidando, para a gente não ser um eterno peregrino, mas sim para ser depois um eterno exemplificador, né? E é isso que nós queremos. Como nosso irmão Jesus, ele está aqui, que ele hoje, ele exemplifica as leis. Esses espíritos cristificados vieram aqui nos ensinar a serem os divinos exemplos, né? E a gente tem de tirar essa parte da ignorância, da raiva, do ódio. Não podemos esquecer, todos somos irmãos. O nosso pior inimigo é meu irmão, né? Então, se a gente realmente tem isso dentro de nós, mesmo que ele pense diferente, mas ele é meu irmão. Você já imaginou o nosso Pai saber que tem tantos que não aceitam nem a existência do princípio? Ou que acreditam que tem uma força igual contrária, que só quer destruir? Vocês já pensaram nisso? Não deve ser fácil para os espíritos mais elevados escutar isso e não poder fazer nada. Você pode jogar um pouco de energia para aquela pessoa, mas se ela está tão negativa, isso nem chega, se perde no caminho. Você tem de só orar muito para que ela tenha esse discernimento de lentamente sair e a hora que ela estiver preparada para ouvir, jogar essa energia. Então, olha só. Então, não vamos fazer a coisa errada. Vamos pensar em fraternidade. Quando a gente pensa assim, a gente pode ter várias opções de agir. A, B, C, D. Mas a mais inclusiva é sempre a melhor. Item 23. Comecei dizendo-te que um dia saíste de Deus, inconsciente, mas com todos os poderes espirituais em potencial. Que o processo evolutivo te faria encontrar o conhecimento da verdade que livra. Agora já deves compreender que ela, a verdade, esteve, está e estará eternamente dentro de ti mesmo. Pelo quanto te temos avisado, desde remotos ciclos, podemos dizer o seguinte: não permitas que se afunde o teu próprio barco. Ai, 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 ai. Só a verdade livra. E ela está dentro de nós. Deus não é o máximo em tudo? Ela está lá. E quando nós vamos contra ela, nós estamos o quê? Fazendo furos no nosso barco. Nós estamos afundando o nosso barco. Então cabe a nós não fazer esses furos, né? E começar a olhar de verdade. Olhar livre dos preconceitos. Nada, sabe, é fixo além daquilo que é as verdades eternas e divinas do nosso Pai. Todos os nossos conhecimentos, eles bordejam muitas vezes a verdade, mas eles não têm essa plenitude toda, porque a gente ainda é relativo, a gente ainda não tem tudo isso. Ah, porque eu sou dona da verdade, isso que eu estou te falando eu tenho certeza absoluta. Quantas vezes nós já não falamos isso? Mas será que a gente tem a certeza absoluta mesmo? Será? Quando a gente está bem, até o Marques Neto colocou aqui, né? A verdade traz a paz. Quando a gente está tranquilo,
que a gente sabe que a gente está tentando fazer o melhor, mas a gente não está obrigando ninguém a fazer, a gente se sente em paz, porque a gente está tentando ser um bom exemplo, está tentando mostrar, mas a gente não está obrigando ninguém. Se fosse para ser uma somente harmonia, né, no atual momento do nosso planeta, seria uma farsa. Porque nós vamos atingir um momento desse planeta que todos nós estaremos em harmonia, mas para isso nossa vibração tem de ser diferente. A gente tem de olhar aqueles opostos como irmão. E hoje a gente não olha, a gente olha como inimigo, a gente olha de uma maneira, mas aquele está querendo me roubar, está querendo me tirar, me enganar, está tirando sarro de mim. São conceitos que a gente tem de tirar de nós. Nós temos de ser mansos e humildes, como Jesus falou. Aí sim nós vamos começar a entender esse caminho. É fácil? Claro que não. Nós estamos numa sociedade ainda muito bélica, né? As pessoas querem ter arma, as pessoas querem lutar, acham que com força consegue as coisas. E não é com força. Aliás, é com força, a força do amor, do respeito, da união. Essa é a força. É. Bom, eu falei demais hoje, mas é que esses itens são tão importantes, eu acho eles tão profundos, tão cheios de conhecimentos, apesar de falar em poucas palavras. Amor, verdade, virtude, mas a gente tem todo um mundo em cima disso, né? E isso nos traz faz com que a gente seja pensante, filho de Deus, um pouquinho mais evoluídos, né? Por isso, quando a gente para e fala, irmão ajudando irmão em nome de Deus, juntos somos mais fortes, né? Juntos venceremos. Isso é a divina fraternidade, que é o que nós precisamos. De verdade, viver a fraternidade. Deixa eu ver que eu vi que tinha umas mediunidades ali para trás. Acho que não tinha, não. A Roseli Amorim, graças a Deus pude ver muitas flores verdes e mudavam para azul e viravam borboletas. Poxa, eu achei que tivesse mais mediunidade, só essas daqui. Ela colocou aqui que a internet está muito ruim, né? Aqui não apareceu nada, às vezes dá umas travadas, mas hoje não travou não, graças a Deus. Bom, falei demais. Mas a gente faz aquilo que a espiritualidade manda, né? Então vamos agora, todos, nos ligar a Deus e fazer os nossos pedidos particulares. Pedindo muitas bênçãos divinas, muitas ajudas. Vamos levá-los em nossas casas. Pedir bênçãos para as pessoas que habitam, frequentam as nossas casas, as pessoas com quem a gente convive diariamente, os ambientes públicos que frequentamos.
ampliando o nosso planeta inteiro, essas bênçãos divinas. Vamos pedindo para todos esses nossos irmãos que estão passando por vários sofrimentos com a Covid, com outras doenças que às vezes fica até de lado e as pessoas ficam sofrendo em casa. Sabemos que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, mas nós como irmãos podemos pedir bênçãos para dar uma acalmada, uma relaxada, que essas pessoas possam se sentir, que seja por pouco tempo, um pouquinho melhor. Então vamos pedir bênçãos para os nossos irmãos que estão sofrendo males físicos, doenças espirituais e materiais. Pedimos bênçãos divinas para todos os trabalhadores que atuam com essas pessoas, sejam profissionais, sejam pessoas só que gostam de se doar, que recebam todas as bênçãos possíveis de forças e oportunidades para ajudar o próximo. Pedimos bênçãos que as nossas energias doadas possam atingir todos os cantos do planeta para trabalhar em prol do bem e do bom. Vamos pedindo a fluidificação das águas de todo o planeta, as simples e as compostas, as que estão nos nossos corpos, as que estão nos corpos de tudo que existe na Terra, e as águas no estado líquido, sólido, gasoso, as águas que a espiritualidade usa. E vamos aproveitar e pedir banhos, chuvas de energia, de água para todo o nosso planeta, que vá principalmente naqueles locais de muito sofrimento, muita dor, que limpe e tire um pouco disso das pessoas, que essas energias cheguem naqueles locais como na nossa Amazônia, no Pará, que está com tantos problemas, as pessoas estão com tantas dificuldades, no nosso Nordeste, no sertão nordestino. Então pedimos bênçãos divinas na África, na Ásia, em todos os lugares que as pessoas estão passando por dificuldades. A água é maravilhosa e quando a gente pede isso, essa água espiritual atuando, ela atua, ela vai na profundidade, porque todos os filhos de Deus têm água dentro de si, 70% aproximadamente. E agora todos juntos vamos nos unir aos nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom, que energizam o nosso planeta e que nós e outros grupos se unem a eles para energização. E enquanto a gente está energizando, subindo para nos encontrar com eles, Zé Carlos vai ler os 10 mandamentos da lei de Deus. O supremo documento. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo.
Graças a Deus. E agora vamos pedir bênçãos divinas coletivas. Primeiro para tudo que é material do nosso planeta. A terra, o ar, o fogo, as larvas, a água, né? Os mares, as pedras, as flores, as árvores, os animais, os seres humanos. Vamos pedindo bênçãos materiais a tudo que é material do planeta. Pedimos bênçãos divinas a todas as faixas espirituais também do planeta. Pedimos bênçãos divinas a toda a população do planeta, composta de encarnados e desencarnados. E aproveitando, pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão chegando à carne para mais uma etapa da jornada evolutiva. E aos que estão já concluindo a jornada na carne, que consigam se desligar e voltem para casa. Pedimos que os mestres, pais, familiares destas crianças sejam divinos exemplos, que ensinem corretamente para que, quando adultos, sejam adultos corretos e que possam fazer o bem e o bom. Não podemos esquecer que os líderes de amanhã são as crianças de hoje. E pedimos pelos líderes de hoje que pensem mais na coletividade, menos na individualidade, que entendam que a união faz a força. Vamos todos juntos, num só abraço, com um só sentimento, puxando o que tem de melhor de nós dentro e jogar esse amor, esse bom sentimento de união, fraternidade, cooperação a cada célula, a cada molécula do nosso planeta. Vamos jogar tanto amor, tantas boas energias que vai vibrar o planeta inteiro. E quem estiver olhando por segundos de fora vai ver parecer uma estrela de tanto brilho. Vamos jogando esses sentimentos em todos os cantinhos, formando explosões divinas. A Diana colocou, graças a Deus, uma chuva de cristal caiu sobre o planeta. Conforme ela foi caindo, se tornou em um pó sulferino. A Rose, muita luz, uma energia sublime envolvendo o nosso planeta. A Diana continua, esse pó foi absorvido por muitos desses necessitados do planeta. Em seguida, uma revoada de pássaros forma um lindo arco-íris, graças a Deus. Vamos partindo para o final do nosso trabalho, agradecendo muito a Deus a oportunidade de termos podido fazer esses pedidos todos, agradecendo a oportunidade de tomarmos consciência da divina paternidade. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados, agradecemos a todas as legiões angélicas, aos nossos anjos da guarda,
a todos os nossos amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva, sejam eles encarnados e desencarnados. E vamos fazer o Divino Salmo. Divino Salmo. Deus é minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha, graças a Deus. A Rose colocou todo esse conhecimento que você tem passado, a espiritualidade tem ajudado, iluminando o nosso mental, para que tenhamos mais consciência. A Cris, graças a Deus, muitas graças. A Orien colocou obrigada pela oração abençoada e ensinamentos, muita paz e forças. E o Jean, graças a Deus, mais uma vez juntos em oração, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela tenha produzido o bem e o bom. E no aguardo de novas oportunidades, que será amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes. Com a graça de Deus, a oração está encerrada. Graças a Deus. Aí chegou mais uma mediunidade aqui, a Mara Silvia. Muitas pirâmides contornando todo o planeta. Luzes coloridas saíam da pirâmide e chegavam aos hospitais. E pessoas necessitadas, graças a Deus. Muitas gratidões, graças a Deus. Obrigada a todos, obrigada. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus e muito obrigada, porque juntos fazemos a diferença. Até amanhã, gente.